Porque o Corinthians, Vanderlei Nogueira, ele surpreendeu a todos. Quem falar aqui que apostava que o Corinthians venceria do Fortaleza no Castelão é mentiroso. É óbvio, o torcedor fervoroso, esse podia estar falando, vai ganhar. Mas, analisando a temporada dos dois times, analisando o Brasileirão dos dois times e os últimos anos dos dois times, clubes, na verdade, né? Que a gente fala de gestão também. Não só do time dentro de campo, a gestão do Fortaleza é muito melhor. Ninguém acreditava que o Corinthians iria jogar tão melhor que o Fortaleza no Castelão e queria sair com 2-0 com o time reserva. Ou seja, tem que tirar o chapéu para o Corinthians, que hoje entra em campo, Vanderlei Nogueira, praticamente classificado na Copa Sul-Americana. Boa tarde para você, Asmar. Pela doce mensagem, você realmente é um poeta. E eu queria dizer o seguinte sobre isso. Era uma zebraça, mega zebra, antes da bola rolar. É exatamente isso, com outras palavras. Quer dizer, é só o São Jorge achava que o Corinthians realmente chegava em iguais condições para enfrentar o Fortaleza. Zebraça, lá em Fortaleza, jogou melhor, surpreendeu o próprio Corinthians, pode acreditar nisso. Ninguém está acreditando. O time falou, nossa, estamos fazendo tudo isso. O Fortaleza não jogou nada, também ficou muito claro isso. A vitória do Corinthians foi justíssima, 2-0, deu um largo passo, mas se o cenário for, futebolisticamente falando, for o mesmo do primeiro jogo, um abraço para o Fortaleza. Então o Corinthians tem que jogar bem, como jogou lá, e o Fortaleza tem que patinar como patinou lá. Mas mata-mata é o que eu falo para o Mauro Betting, para o nosso Bruno Prado, para todo mundo eu falo, em casa, falo sempre, é uma delícia. E se for para penalidade, então, é um negócio espetacular. Então é exatamente isso, o Corinthians está vivo na Sul-Americana, precisa passar, será bom. Ele foi, aos trancos e barrancos, foi chegando nas competições aí. Mas na última passagem, garantiu 800 mil dólares, né? 800 mil dólares. Então, é muita grana, é ótimo, é bom para o Corinthians, precisa pagar contas, dá entusiasmo para todo mundo, vai ter mais de 40 mil pessoas, mais uma vez, no estádio do Corinthians em Itaquera. É bom, vencer tem sabor doce, mas não pode desligar o temor do fantasma do rebaixamento, está vivíssimo na zona do rebaixamento, perigosamente, ganha ou não ganha, ganha um pontinho aqui, pontinho lá, e está na zona do rebaixamento faz um tempão. Esse é o grande pavor. É o trem fantasma que está na vida do Corinthians e que precisa sair disso rapidinho. Asmar. Mas pelo que o Corinthians está jogando, né? Pelo que o Corinthians jogou nesses últimos jogos, eu acho que hoje o otimismo dele sair da zona do rebaixamento é muito maior do que já foi um dia. Porque a gente falava aqui, eu não sou hipócrita, não sou falso, eu falo tudo que eu sempre falei aqui, eu dizia, vai ser muito difícil o Corinthians sair desse rebaixamento, porque o futebol do Corinthians está ridículo, o Corinthians não joga nada, o Corinthians não mostra evolução, e agora não. Agora, que é o que o Vampeta sempre me zoa, cada hora você fala uma coisa, é óbvio, futebol cada dia é uma coisa, como é que eu vou manter a mesma palavra? Então, a gente faria um programa mensal, não um programa diário. O futebol cada dia vai mudando. O Corinthians contratou. E o Corinthians, não só as contratações, o Corinthians está jogando muito melhor, gente. Se a gente for pegar, jogo contra o Flamengo, o Corinthians jogou melhor que o Flamengo. Jogo contra o Juventude, Corinthians atropelou o Juventude. O próprio jogo contra o Botafogo, o segundo tempo do Corinthians foi um bom segundo tempo do Corinthians contra o Botafogo. E contra o Fortaleza nem se fala, né, gente? Contra o Fortaleza com o time reserva ganhar de 2-0, eu acho que aumenta o otimismo do torcedor. Mas o Atlético Goianiense não é o adversário mais forte. Não. Mas é todo time que ganha de 3-0 do Atlético Goianiense? Não é. E o Corinthians atropelou o Atlético Goianiense, não tomou conhecimento do Atlético Goianiense na Arena Corinthians. Então, com esse retrospecto recente que eu trago aqui do Corinthians e tendo agora 2 reforços de peso,
Porque a gente fala muito do Depay, gente. Só que tem o Carrilho também, jogador de seleção peruana há anos. Então eu acho que o Corinthians tem muito mais chance de fugir aí dessa zona do rebaixamento. E aí eu já pergunto para o Mauro Betting e também para o Bruninho Prado sobre a evolução do Corinthians. Porque se o torcedor tinha pouca esperança, eu acho que essa esperança aumentou de que vai sair do rebaixamento, de que pode sim disputar títulos de mata-mata com os últimos jogos e com os reforços, gente. Porque muito se fala dos reforços, mas a atuação contra o Flamengo foi boa, a atuação contra o Juventude foi boa, o segundo tempo contra o Botafogo foi bom, o jogo contra o Fortaleza foi praticamente impecável e o jogo contra o Atlético Goianiense muito bom. Então a gente fala dos últimos 4 jogos que eu acho que alimentaram a esperança do torcedor corintiano. Vocês concordam? Bom, boa tarde a todos. Assim, contra o Fortaleza, a partir do gol, né? Lá nunca é fácil enfrentar o Fortaleza. O Fortaleza era 100% na Copa Sul-Americana, jogando na Arena Castelão, até perder para o Corinthians. Ele vinha com 10 vitórias e 3 empates, aliás, 11 vitórias, agora 3 empates, depois da grande vitória de sábado à noite contra o Baiano Brasileiro. O melhor mandante do brasileiro é o Fortaleza, mas o Corinthians não jogava bem até fazer o golaço coronado. Aí jogou muito bem na segunda etapa. O Corinthians também não estava bem contra o pior time do campeonato sábado, até fazer o gol no final, e aí sim jogou muito bem e vai jogar melhor com o Memphis Depay. Contra o Flamengo, o Corinthians jogou muito bem com uma atuação horrorosa, mais uma do Flamengo. Então, assim, as atuações não são aquela maravilha, pintou o Corinthians da democracia corintiana, o Corinthians campeão mundial, o Corinthians bimundial, o Corinthians do Tite de 12, o Corinthians daquele ótimo time do Tite ofensivo e bonito de ver de 2015, longe disso. Mas para o momento tá legal. Mas também a gente tem que entender que, por exemplo, o provável Corinthians hoje na Neoquímica Arena. Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, o Torres e o Hugo. Perdão, o Hugo Souza, né? E o Hugo lateral. Rian, Breno Bidon, o Charles, Carrilho, Igor Coronado, Romero e Yuri Alberto. Tirando o ataque Romero e Yuri Alberto, e daqui a pouco o Memphis vai provavelmente no lugar do Yuri Alberto, e ainda você pode ter o Thales Magno que chegou agora e o excelente Garro, o melhor corintiano de 2024, todo mundo chegou ou em janeiro, está chegando ainda, o Memphis ainda mal estreou, mal conseguiu estrear. Então é muita mudança e é o terceiro treinador da temporada, o Ramon Dias, que já está há um tempo, mas não é o tempo ideal, está mais com o nível de cobrança. Então é natural que haja uma oscilação, fora todos os problemas fora de campo. Mas ainda falando do que é mais importante para o Corinthians hoje, claro, hoje é a Sul-Americana, depois é a Copa do Brasil também na semifinal, mas no Brasileiro, que é a manutenção corintiana na Série A, é muito complexo o Corinthians se manter na Série A com essa média de pontuação. O Corinthians está com um pouco mais de 1 ponto por jogo, ou seja, 38 jogos ele teria 39 pontos. Com 39 pontos, quase nunca, estou puxando aqui, tem esse dado em algum lugar aqui no meu celular, achei aqui, ó. Quase nunca alguém escapou com 39 pontos. Para você ter uma ideia, desde 2006, quando você tem 20 clubes no Campeonato Brasileiro em pontos corridos, só o Ceará, os piores não rebaixados da história do Brasileirão de 2006 para cá, porque é o comparável, porque são campeonatos com 20 equipes. O Ceará em 19 teve 39 pontos e não caiu. O Palmeiras em 2014, aquele time horroroso, tinha 40 pontos e não caiu em 14. O próprio Fortaleza em 20 com 41 pontos não caiu e o Cuiabá em 22 com 41 pontos não caiu. Isso ainda tem uma nota de corte até o final do Campeonato Brasileiro. Talvez com 42 ou 43 dê para se salvar. E é possível que o Corinthians chegue a 42 ou 43. Porém, com 39, seria dificílimo, se mantida essa média, 39 e 40, o Corinthians se salvar. Então ainda está longe da salvação. Mas o viés de alta é inegável. O problema só, e aí eu entendo que é um problema, é que as 3 frentes são muito difíceis para qualquer equipe. Até para quem tem um mega elenco, como o Flamengo, ainda que muito desfalcado, ainda que jogando mal, né? E para quem tem um elenco em formação e muitas vezes em deformação, como o próprio clube, que é o Corinthians. Então, assim, se desse para abrir mão de alguma coisa para focar na manutenção da Série A, é melhor. Mas eu confesso que desde a vitória contra o Fortaleza, muito mais do que aconteceu terça-feira na Sul-Americana do que aconteceu sábado na Neoquímica Arena, eu tô com você pilhado nessa. Eu começo a achar que dá para o Corinthians se salvar. Mas tá longe da segurança. Não, já, o campeão voltou, deixaram chegar. Tá longe disso. Já é um alento. Mas precisa continuar nesse viés de alta, porque caso contrário, vai sofrer até o final. Mauro, eu vou também passar para o Bruninho, né? Só que o que eu digo é o seguinte, imagina, um ano que começou trágico para o torcedor corintiano, né? Começou com risco até de queda no Campeonato Paulista. Foi aí que o Corinthians começou a gastar o que ele nem podia para garantir que não seria rebaixado no Campeonato Paulista.
aí não vai nem para o mata-mata do Campeonato Paulista, né? Aí deixa o torcedor decepcionado de novo. Aí o Corinthians começa lutando contra o rebaixamento, não saindo da zona, futebol horroroso. De repente, pensa bem como é o futebol. Eu acredito muito, tá? Que isso possa acontecer. Eu acho difícil o Corinthians jogando o que está jogando, com o Depay chegando no time, se o Depay chegar bem realmente do jeito que ele está falando, querendo buscar forma física, e com o Carrilho e com os novos reforços também, o André Ramalho que chegou bem, o Garro que chegou bem, eu acho bem possível que o Corinthians saia da zona do rebaixamento. Além disso, Bruno, o Corinthians pode ganhar um título ainda esse ano. Não é impossível o Corinthians ganhar a Sul-Americana. Não é impossível o Corinthians ganhar a Copa do Brasil. Está na semifinal aí agora contra o Flamengo. Imagina para o torcedor corintiano, se o ano começa de uma forma bizarra de ruim e termina na Série A e com um título. É possível, né, Bruno? Eu sei, a gente já criticou muito esse Corinthians, mas hoje há uma possibilidade real do Corinthians se manter na primeira divisão e ter um título de mata-mata, ou na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Bom, é possível sim, o Corinthians ele vive um bom momento, diria que realmente desde o jogo do Flamengo o time conseguiu melhorar, o jogo com Fortaleza foi bem fora do normal, né, dentro do que vinha sendo apresentado pelos dois times durante a temporada, e o Corinthians conseguiu vencer lá merecidamente, teve até chance de fazer mais gols, um adversário que é difícil, que agora, sábado, meteu 4-1 no Bahia, jogando no Castelão, né, um time forte, um time que está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians fez sua parte ali contra o Atlético Goianiense, enfim, é um momento favorável. A questão do Corinthians, principalmente no Brasileiro, é que ele acumulou uma campanha muito ruim. O Campeonato Brasileiro ele cobra esse preço. Eu falei isso do Fluminense outro dia, que o Fluminense ele parecia que tinha dado uma arrancada, que não ia mais correr esse risco. Aí você tropeça 2 jogos sem ganhar, você já volta lá para baixo, porque você tem um déficit de pontos ali, que você não conseguiu lá no início, aí você fica sempre pendurado. Você ganha 2, 3, aí você olha, ganhei 3 jogos. Quantos pontos eu tô fora da zona? 2 pontos. Aí basta você não ganhar 2 jogos que você volta. Então, esse ponto que o Corinthians vai ter que tomar cuidado. E os times brasileiros, eles são muito irregulares. Acho que quase todos, você pode pegar um momento, mesmo times melhores que o Corinthians, você pode pegar um momento, nesse momento aqui, o time foi bem, ele conseguiu uma sequência aí de 5 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas, e todos eles você pega um momento, aqui tem um momento que ele ficou 3 jogos sem ganhar, perdeu 4, enfim, todos eles têm esse momento, né? Teve um momento que o Cruzeiro, quando ganha 3-0 do Botafogo no Engenhão, falava, será que dá para o Cruzeiro brigar pelo título? Ontem o Cruzeiro mandou o técnico embora. Você tem o próprio Fluminense que eu citei, ganhou 4 jogos. O Palmeiras agora no Brasileiro, depois de ter sido eliminado de 2 Copas, vem de 5 vitórias consecutivas. E acho que uma coisa está, sim, diretamente ligada à outra. Mas tem oscilação. O São Paulo chegou a ficar um tempão sem perder. Aí depois ficou também alguns jogos sem ganhar. Acabou eliminado de Copa do Brasil. Então o Corinthians vai oscilar de novo. Eu não acredito que o Corinthians vá terminar essa temporada que acaba no início de dezembro com regularidade, jogando bem. Ele está no momento, o melhor momento dele no ano é agora. E isso ajuda até na confiança, na cobrança de fora, que diminui, recebe um apoio maior. Mas é o momento de aproveitar, de tentar ganhar pontos. Ele pode sim conquistar uma Copa, ele pode se livrar do rebaixamento, mas principalmente no Brasileiro, ele tem um clássico com o São Paulo. Se ele não ganhar do São Paulo, ele fica na zona de rebaixamento onde ele está e alguém pode abrir. E é um jogo que ele pode não ganhar, né? Ele vai ter confronto com o Criciúma em Criciúma ainda, que é um confronto direto, que às vezes o empate, dependendo, se o Criciúma estiver na frente do Corinthians, o empate não vai ser bom, ele vai ter que ganhar do Criciúma lá. Pode ganhar, claro, mas se empatar ele não passa. O Vitória em Salvador é a mesma coisa, hoje o Vitória também está na frente, se o Vitória estiver na frente, o Corinthians vai ter que ganhar em Salvador, né? Se empatar vai ser ruim. Então vai ter ainda muita coisa, mas é o melhor momento da temporada, é o momento de aproveitar e somar o máximo que puder no Brasileiro e claro, tem aí a chance real nas Copas. Hoje até acho que é um jogo equilibrado, não é nenhum absurdo se Fortaleza ganhar o jogo aqui, mas a vantagem de 2 gols é muito grande. Eu acho muito difícil que o Corinthians perca a classificação, mesmo se eventualmente perder o jogo. O Bruno falou do melhor momento do Corinthians, né, no ano. Olha só, é claro que tem muito empate,
tá? Então, às vezes, muitos empates são até piores do que, 2 vitórias e 1 derrota, que é o que a gente sempre fala. Mas já é um começo se a gente falar que o Corinthians possui, nesse momento, a 2ª maior sequência invicta como mandante no Campeonato Brasileiro. São 9 jogos sem perder, somando 4 vitórias e 5 empates. A única derrota em casa no Brasileiro nesse período foi para o Botafogo, né? Nesse período também a única derrota foi na Sul-Americana para o Bragantino. Agora, eu queria trazer para vocês, né, os próximos jogos do Corinthians, porque são jogos, assim, casca-grossas, tá? O Corinthians deu o azar de pegar o Inter no seu melhor momento. O Internacional hoje, ele tem que ser visto como um adversário dificílimo, e não era há pouco tempo atrás. Vinha daquele período da tragédia, não estava apresentando muitos resultados. Agora a gente tem o Bruninho aí, o Mauro Betti em nossas enciclopédias, né? Para me dizerem, eu acho que eles estão com um período de invencibilidade. Se eu não me engano, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos. O Inter tá com número 10 jogos você perdeu o Internacional. Quê? O Inter tá 10 jogos sem perder com o Roger. Ele lembra que ele estava mal quando saiu o Cudê, que demorou a ganhar, mas agora também não perde. E tem 2 jogos a menos também em relação à maioria dos times, né? Por conta, infelizmente, da tragédia climática. Olha aí, 10 jogos sem perder. O Corinthians vai enfrentar o Internacional nesse momento, porque, a sequência do Internacional, Fortaleza agora, do Corinthians, Fortaleza agora em casa. É um jogo que aí, eu digo aqui, eu respeito muito o Fortaleza, eu tenho um carinho absurdo pelo clube, porque eu fiz reportagens lá quando estava na Série B, e eu acompanhei o trabalho do Marcelo Paes. Ele mesmo me disse, quando eu encontrei com ele em Fortaleza, cara, você fez reportagem com a gente num momento ruim, eu nunca vou esquecer isso. Eu tenho um carinho pelo Fortaleza, mas eu acho que se o Corinthians é eliminado hoje é vergonha. Hoje eu acho vexame. Pô, você fazer 2-0 fora de casa e perder a vaga dentro da sua casa, eu acho que seria uma vergonha. Eu acho que o Corinthians hoje é muito favorito. Mas ok, temos esse jogo. Aí depois tem o São Paulo no Morumbi. Pedreira. Até porque o Botafogo já vai ter jogado, o São Paulo já vai ter jogado contra o Botafogo pela Libertadores. Ou seja, não vai precisar poupar no clássico. Aí tem o Flamengo fora pela Copa do Brasil, porque o primeiro jogo é no Maracanã. O Internacional em Itaquera pelo Brasileirão, que o Inter está muito bem, mesmo fora de casa. O Internacional vai ser um adversário dificílimo. E depois o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. Ou seja, é uma sequência bem difícil para quem está começando a se recuperar.